pastor. Obrigado. Vamos orar, igreja? Vamos orar, igreja? Amém. Deus, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, pela tua graça. Senhor, que não seja eu falando, pecador, mas que seja o teu Santo Espírito, Pai. Pai, eu te glorifico, Deus, por essa semana. Eu te glorifico, Deus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, nessa cidade, desde que chegamos. Deus, ser comigo nessa noite, que não sejam minhas palavras, mas sejam a sua. Deus, eu te exalto, eu te louvo, eu te honro. E eu glorifico o Senhor, Deus, por esse tempo aqui na Igreja do Valentim, por esse tempo missionário nessa cidade de Muriaé. Deus, que o Senhor possa nos usar aqui, Deus, com poder e graça, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Graça e paz. Eu já preguei aqui há umas 2, 3 semanas atrás. É um privilégio estar com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Weberton Tiburcio Soares. Tenho 31 anos de idade. Hoje eu sou um dos donos e sócios proprietários da Missão Gourmet, que é um restaurante e cafeteria que tem ali no Grande Hotel. Digo que eu não tenho um restaurante para poder ficar rico e ganhar dinheiro, mas Deus me deu a Missão Gourmet para poder pregar o Evangelho. E eu queria desafiar vocês com a minha história, com o meu testemunho, com a minha salvação, a você também fazer parte disso, porque o Senhor tem chamado pessoas para impactar outras pessoas. Essa semana a gente teve uma experiência eu particularmente, eu tive uma experiência muito forte com Deus, eu vou compartilhar com vocês. Queria que vocês me ajudassem em oração, me orientassem, porque eu sou novo aqui na cidade, eu não sei o que fazer, o que procurar. Eu já pedi ajuda do pastor Vitor, sua digníssima esposa. Então, hoje eu creio que a igreja do Senhor vai se levantar como um brasa viva neste lugar. Amém? Vamos abrir nossa palavra, que está lá no livro de Juízes. O pastor começou a falar que a oferta vinha antes. Eu falei, Jesus amado, a oferta vem primeiro, depois o fogo. Ele vai pregar o que eu vou falar. Mas Juízes capítulo 6. Eu acho que esse texto aqui foi um dos textos que eu mais já preguei na minha vida inteira. Mas ele foi o texto do meu chamado. E eu sempre falo que o nosso chamado, a nossa história, você e eu, nós somos a continuação da palavra de Deus. Não tem Atos, Apóstolos, Coríntios, Efésios, Gênesis, Deuteronômios, Efésios. Tem Verbinho, tem pastor Vitor, pastor Cadu, tem Maria, tem José, tem João. Você continua falando através da palavra. Porque nós somos a palavra viva. Quem já viu aquele filme, o livro de Eli? Quem já viu o filme? Aquele filme ali é top. É top. O cara, ele é cego. Ele tinha o quê? A palavra guardada onde? Onde estava a palavra guardada? O que a Bíblia fala? Guardei a palavra no meu, para não pecar contra ti. Então a palavra, antes de estar aqui no livro, que pode ser apenas um livro, elas têm que estar guardadas no nosso coração. Então vamos para a palavra? Capítulo 6 de Juízes, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Berezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que veio tudo isto? Sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem. E ele disse, se agora tenho achado graça em teus olhos, dá-me um sinal que és o que o Senhor falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha para ti e traga um presente meu, e ponha perante a ti, e esperarei até que voltes. Então Gideão e preparou um cabrito e os bolos asmos, que eram em efa de farinha, carne, pôs em
em Safate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhes de até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne, e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne, e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gedeão, que era o anjo do Senhor, e disse: ah, Senhor Jeová, que eu vira o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém. Esse texto aqui, eu contei para o pessoal um pouquinho do meu testemunho na última vez que eu preguei. Esse texto aqui foi logo quando eu cheguei na igreja. E eu comecei a ver a galera da igreja, a juventude toda perdida. Eu falei um pouquinho disso. Eu acabava o culto, eles iam para as boates. E nessa estratégia toda, eu comecei a encontrar com a galera que evangelizava na madrugada, morador de rua. E começamos a evangelizar nas beiradas das ruas. E uma dessas vezes eu comecei a evangelizar os meninos da igreja. Os meninos estavam no altar, os músicos, os filhos do pastor, os diáconos. E de repente acabou o culto, eles foram tudo para a boate. E eu fui para Juiz de Fora evangelizar, na Porta da Privilégio. E lá evangelizei os meninos que para mim eram uma referência. E aí o Senhor me deu esse texto. E eu não entendia nada, porque eu era novo convertido, eu tinha uns 2, 3 meses de convertido, não tinha uma família estruturada, não tinha uma família rica, não tinha uma família sacerdotal, que pregava o evangelho, que tinha a palavra na ponta da língua. Não, eu era como Gideão. Eu falava: Senhor Deus meu, eu sou pequeno, eu sou 3P. Sabe o que é 3P? Preto, pobre, do pico do morro. E eu fui para a igreja lá na Central, no centro da cidade. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer comigo? E o Senhor falou: eu quero que você liberte o meu povo dos medianitas. Eu quero que você liberte o meu povo do pecado. Caraca, aquilo foi no meu coração como um tapa. E eu lembro que logo na semana seguinte, o líder do Ministério dos Jovens, que fazia tipo um grupo discipulado, na época era um GD que ele chamava, ele falou: eu não quero mais ficar com isso, está contigo, Verbinho. No próximo semana é você. Eu sempre tive os talentos meio gastronômicos, aflorados. Falei: vamos fazer uma festa. Eu me converti em janeiro. Isso foi em meados de junho. Falei: na igreja não tem negócio de festa junina, mas eu sei que jovem gosta de festa. Vamos fazer uma festa da roça. Arrumei uma pedição lá. Pedi um fubá para um açúcar para o outro, um ovo para o outro. Fui pedindo as coisas. E a gente fez uma festa da roça. Apareceu mais ou menos umas 40 pessoas na festa. Eu mesmo preguei. E eu falei: sábado que vem vamos ter um culto jovem. Eu não sabia nem por onde começar a fazer um culto. Eu lembro que eu cheguei na sala do líder de louvor e do diácono da igreja chorando. Chorei muito mesmo. Porque eu tinha acabado de sair de uma festa com jovens. E não se escandalizem, mas eles estavam fazendo tipo uma orgia. Com todo mundo junto. E eu lembro que nesse dia a gente estava no churrasco lá de fora da varanda, e aí saía um do quarto, peguei fulano, fiz isso, ciclano, e eu tinha acabado de sair do mundo. E aquilo me chocou muito, eu falei: caraca. E eu cheguei falando com eles: os meninos estão transando como se fosse beber água. E eles contam vantagem, contam um para o outro o que eles estão fazendo nas casas. Os pais viajam, deixam a casa com eles, e a casa vira Sodoma e Gomorra. E eles falaram: então vamos fazer o culto jovem. E aí eu comecei a fazer o culto jovem na igreja. E eu lembro que a gente fez o culto, deu super certo. Naquele momento eu resolvi parar de andar com esses jovens que estavam querendo pecar mais que buscar a Deus, e eu passei a andar com jovens que queriam buscar a presença de Deus, pregar o evangelho, fazer a diferença na terra. Eu lembro que com pouco tempo de convertido, a gente fez a primeira viagem missionária. A igreja, sempre nas férias, de julho e de janeiro, a igreja tinha projetos missionários, ou de outras igrejas que faziam missões em Minas Gerais, no Sul, em vários lugares. E eu me lembro que antes de eu chegar na escola de missões, que eu fui para o Informe, para a escola de missões de 2013, de 2004, da minha conversão até em 2013, no mínimo 1 ou 2 vezes no ano eu fazia viagem missionária. Eu casei com a Alessi, acabei de casar, Alessi: amor, não posso ir, viagem missionária. Fui para a Bahia, fiquei não sei quantos dias. E aí eu quero falar com vocês do chamado. Guarda comigo assim, fale comigo: eu tenho um chamado. Ou é para sustentar, ou é para enviar, ou é para orar. E quando eu falo enviar, é você ser enviado.
Já parou para pensar nisso? Porque quando Jesus deixou os mandamentos, ele fala assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, se eu preciso pregar, eu vou pregar. Alguém tem que fazer o quê? Alguém tem que orar, para mim ter força, porque a Bíblia também fala isso, Paulo fala isso. Quando orares, lembre de mim, para que eu tenha força para pregar. É exatamente isso que o texto fala. E a Bíblia também fala, se você está no campo pregando, você precisa de alguém que sustente, alguém que segura a corda. E é isso que eu falei com o pastor Cadu, conversei já com o pastor Vitor essa semana, que o Senhor estava me impulsionando a falar isso com a igreja. Porque eu não consigo, eu, Verbinho hoje, missionário da igreja, dono da cafeteria Missão Gourmet, eu não consigo imaginar uma igreja que ela tem toda uma estrutura confortável para a gente. Não foi, pastor, que eu falei isso? A gente tem uma estrutura confortável. E eu não estou falando da igreja aqui de Valentim. Eu falei com um pastor que eu tive agora, foi ano passado ou retrasado, amor? Que a gente estava no Amazonas. Retrasado, né? 2016. A gente estava no Amazonas, numa cidade que a gente tinha que andar quase 2 horas de barco, né? 3 horas de barco adentro. E a igreja, Maravigold. No meio de uma comunidade que você saía, esgoto a céu aberto, ar-condicionado, tudo maravilhoso. O povo, urubu na rua, urubu parecia galinha. Você viu galinha? Não, lá é urubu. Aqueles urubu voando, com gerador na cidade, porque não tinha luz, e a igreja super confortável, não era? Igreja confortável. E aí tinha um pastor da igreja, morando na comunidade do Limão, que era um ribeirinho. Nós fomos visitar o pastor. Pensa no dia que eu chorei até morrer quase. Morri porque Deus não deixou. Chegamos lá no lugar, eu não sei porquê, mas na hora de sair, todo mundo sentiu o desejo de pegar dinheiro. Alugamos um ônibus, tinha 20 e poucas pessoas, inclusive alguns discípulos meus lá de Serra do Capim, porque os meninos lá da roça nunca tinham viajado de avião. Inclusive está aqui, a Regiane está aqui, foi, o Hugo está aqui, a Cristiane também está aqui, foi para lá. A galera foi, nunca fez viagem missionária, vamos para o Amazonas. Avião, e ficamos lá quantos dias? Quase 15, 16, 17 dias na Amazonas. Eles nunca tinham feito uma viagem missionária. Não só fui, mas já levei, foi um bonde, foi muita gente. Foi mais de 20 pessoas na viagem missionária, para Amazonas. E quando a gente chegou na comunidade do Limão, tinha um pastor da igreja metodista. Ele era o diretor da escola, da cidade, da comunidade deles ali. E a gente chegou na casa dele, a gente levou algumas coisas para fazer lanche. Todo mundo pegou dinheiro. Imagina, pegar dinheiro para andar de rabeta. Rabeta é aqueles negócios que você vê na televisão, que é aqueles barquinhos bem fininhos. E a gente foi de manhã, de dia estava lindo, mas na hora de voltar, de noite, só viu o jacarezinho levantando os olhinhos assim e abaixava. Né, Cristiane? Teve gente que caiu dentro d'água, nadou com o jacaré, aquela marca daquela jiboia assim na beirada do negócio, que você parece que é filme, mas é realidade. E o pastor mora nesse lugar, ele é professor e diretor da escola. Aí foi um dia normal. Dentista, corte de cabelo, eu de palhaço, a gente fazendo tudo, Leci de boneca, a gente lá brincando com as crianças, chamou a comunidade, de repente foi aparecendo gente das cantos quanto é lugar, mas é muita gente, tipo assim, umas 60 pessoas, 70, e nego vindo na beirada das matas, aquele monte de gente chegando, e a gente lá, e falei, vamos fazer o lanche. Aí o pessoal deu fome, falou, pastor, deu até nó na garganta, pastor, tem açúcar? Aí ele falou assim, não tem não. Não, pastor, porque a gente queria fazer um café. Não tem café. Pastor, que a gente... Ele falou, tem mais ou menos uns 7 dias que eu estou comendo farinha com água com meus filhos. A prefeitura não pagou, a escola não tem dinheiro e eu não tenho comida em casa. E assim como eu estou assim, o rio está baixo, a gente não consegue pescar, não tem pescado, não tem jacaré para comer. Assim como eu estou assim, a comunidade toda está assim. E como vocês falaram que ia ter lanche, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, o povo vai vir tudo aqui. E aí foi aparecendo gente. Eu tinha comprado uma cartela, eu estava na parte de administração, na parte de alimentos, eu comprei uma cartela de ovos, e levamos mais ou menos uns 7 pães de forma, sem cortar, e uma galão de suco, não era? Aquelas crianças comendo aquele troço, a gente cortou o pão e foi botando o pão com ovo dentro, o povo foi comendo aquilo, e eu só chorava. O filho do pastor parecia que tinha 7 dias que não comia.
Ele comia um e botava outro na boca, ele comia um e botava outro na boca, ele comia um e aquilo. E eu falava, Deus do céu, essa comida não pode acabar. A Bíblia é verdadeira, gente. Aquela multiplicação dos pães de peixe, ela existe até hoje. Quanto mais a gente botava ou cortava o pão, e botava ovo, e botava suco, e a gente chorava, e botava o pão, e botava ovo, botava suco, e aquilo ia crescendo, e o povo ia chegando, ia comendo, e no final das contas sobrou comida, todos os voluntários comeu e saiu de lá sem fome nenhuma. Voltamos para casa, na escuridão, dentro do ônibus, a gente só tinha, eu e Leci, a gente tinha um pacotinho de lenço umedecido. Lá tem um negócio chamado mucuim. É mucuim mesmo, gente? Como é que chama aquele negócio que coça a gente? É uns troços que fica na areia. Bicuim. É um troço ruim. É de Satanás aquilo. Sei que aquilo vai te coçando. E a gente não tinha como tomar banho e tinha que ir para o culto. E eu peguei um lencinho umedecido, dei para cada um. Falei, isso aqui é o nosso banho. E dá glória. E dá glória. Você imagina o calor de Moriaé? Eu falei, aqui é pior. O Hugo falou, não tem como. Porque lá você acaba de tomar banho, você sai lá de fora, puf, você está suado de novo, porque é úmido. E a gente tomou banho com lenço umedecido, passamos em todas as partes, você pode imaginar, aquele lenço, fomos todo mundo para a igreja chorar. Chegamos na igreja, a igreja é maravilhosa, ar-condicionado, tudo fresquinho. E eu falei, meu Deus, isso não pode ser realidade. Mas isso é realidade. Voltando no texto, voltando na minha história, eu quero desafiar você a fazer parte disso. Verbinho, eu não tenho chamado para poder tomar banho com lenço umedecido. Eu não tenho estrutura. Está rindo? É de chorar. Eu não tenho como fazer isso. Não tenho condições. Mas você pode orar. Você já parou para pensar que no ano de 2018, quantas vezes você orou por missões? Você orou por pessoas que estão lá na Bubônica, não é no bairro Murié não, que eu sei que tem uma Bubônica aqui, mas lá na Bubônica pregando o Evangelho, talvez colocando a vida à prova, em prol do reino do Senhor Jesus Cristo. Você talvez não foi chamado para isso, mas você pode ir através das orações, através do sustento, e você pode fazer viagem de 15 dias. Você não vai morrer. Você vai quase morrer, mas morrer não. Quase. Eu lembro que quando eu me converti, eu e Leci, a gente foi para um lugar chamado Pouso Alegre, aqui perto em Minas Gerais. Eu não era da Metodista, eu era da Batista, e lá eles têm um congresso chamado Proclamai. Pastor, até que horas que eu posso ir aqui? Que eu não sei. Fala comigo aí, senão você sabe. Meia-noite não pode. Que hora que é? Ó? Não, mas tem que falar um horário, senão eu fico perdido. Fala aí para mim. 8h30? 8h40? Então tá bom. E aí, eu, chamado, falei, Leci, vamos para o congresso. Fomos eu e Leci, a gente já namorava, já tinha conquistado a Morena, que na época ela era morena. Aí conquistei, vamos para um projeto missionário, os dois. Fui para uma sala, a Leci foi para outra sala. E nesse congresso, tinha uma mulher louca chamada Nauzira, louca, doente, mental. Foi para a África, tinha um projeto chamado Radical África, as molecadas morriam, sem cabeça, e eu cheguei em casa desesperado. Aí, Deus falou sobre Marrocos. Eu falei, caraca, Deus falou comigo, eu vou morrer no Marrocos. Aí ele se chegou chorando, Deus falou comigo do Marrocos também. Falei, então vamos casar e vamos morrer. Cheguei em casa, imagina, 16, 17 anos, pô, novo convertido, cheio de fogo para queimar. Falei com a minha mãe não era convertida. Falei, eu descobri meu chamado. Minha mãe, qual que é o chamado? Eu falei, vou para a África, vou morrer lá. Minha mãe, vai não. E esse projeto era um projeto de 18 anos, então a mãe tinha que autorizar. Você ficava 4 anos, a gente até teve ele lá na escola de missões. Você ficava 1 ano estudando na base e ficava 3 anos em campo. Você dedicava um tempo da sua vida para pregar o Evangelho. E eu cheguei lunático em casa, com os olhos vidrados. Eu quero. Minha mãe não vai. Cheguei na igreja revoltado. Minha mãe está endemoniada, pastor. Tem que expulsar o capeta dela, não quer deixar eu ir pregar o Evangelho. Aí ele falou comigo assim, Deus respeita o tempo. Nossa, aquilo foi tão forte dentro de mim. Tuf. E ele falou comigo assim, o que você tem para oferecer? Aí bateu pesado. Você está com 17 anos, terminou o ensino médio agora, você não tem profissão, você tem talentos, mas você não tem nada que você pode oferecer para aquele povo. Porque palavra por palavra, várias pessoas já foram lá levar a palavra. Mas você tem que ter algo mais. Ele falou assim, você gosta de cozinhar, faz um curso, faz uma faculdade, se aperfeiçoa os seus talentos.
Porque aí ele falou, olha só, isso tem... Estou com 31, eu tinha 17. 16 para 17. 14 anos atrás. Eu fui me formar só em 2012. E Deus respeitou o quê? O tempo. Eu namorava com a Alessi. Pouso Alegre, chamado. Eu entendi aquela palavra, minha mãe não está endemoniada. Voltei para casa, respirei fundo e falei, vamos continuar a caminhada. Eu parei de pregar o evangelho? Não. Eu já contei para o pessoal na semana passada que eu conhecia minha esposa dentro de um orfanato, pregando o evangelho. E sempre eu falo isso, solteiros de plantão, que quer arrumar uma esposa, quer casar, prega o evangelho. Gostei, meu irmão. Prega o evangelho. Porque na hora que você estiver pregando o evangelho, você vai olhar aquela varoa e falar assim, é alguém que eu quero para minha vida. É alguém que vai caminhar os sonhos de Deus comigo. Vai trilhar os caminhos do Senhor. Que vai estar junto contigo na prova. Vai passar pela prova dando glória a Deus. Passou-se o tempo. Fiquei noivo da Alessi. Ficamos noivo. Sabe por que eu fiquei noivo? Escuta aí, galera. Sabe por que eu fiquei noivo? Porque eu não queria pecar. Eu estava falando esse dia com o pastor, que a juventude da igreja, os adolescentes, a gente tem a sensação que nossa veia corre versículos bíblicos, não corre sangue. E eu namorava com a Alessi, ela morava no orfanato, era uma luta para mim namorar, porque quando eu chegava na casa, vou namorar meu namorado, sentava no sofá, vinha 12 crianças. Tio, o que você trouxe, tio? O que você trouxe, tio? E eu falei, caraca, não tinha como namorar. Para mim conseguir sair para tomar um sorvete, alguém de maior da igreja, que não era eu, tinha que ir lá na juíza, assistente social, assinar um compromisso de responsabilidade social para conseguir a liberação para a Alessi poder dormir na casa de uma amiga para a gente poder tomar um sorvete. E detalhe, eu tinha algumas regras no meu namoro que eu chamo de regras xiitas. Já viu aqueles muçulmanos xiita? Eu fiz umas regras muçulmanos xiita. E fiz umas regras assim que até hoje eu falo, meu Deus, eu fiz isso mesmo? Mas eu fiz. As regras eram, era proibido namorar deitado, ainda que fosse na igreja. Não podia. Era proibido ficar sozinho no escuro. Era proibido dormir na mesma casa, ainda que fosse a casa do pastor. Eu lembro que uma vez a Alessi, coitada, fez uma surpresa para mim, uma surpresa traumática. A gente fizeram uma campa dentro na casa da irmã lá de oração da igreja. Aí quando foi dando meia-noite, 11 horas da noite, eu falei, tá na hora da Alessi ir embora, pegar o táxi que era longe. A Alessi foi ficando, aí toda sorridente. Aí ela falou, amor, tem uma surpresa para te falar. Eu falei, qual que é a surpresa? Eu vou dormir aqui hoje. Eu falei, então eu não. Peguei um táxi, fui embora para casa e não dormi lá. A gente estava noivo. Esse dia, acho que foi o dia que ela ficou mais irada na vida dela. Noivo, faltava assim, poucos meses para o casamento. Ou dias, não me lembro. E a Alessi foi dormir lá em casa. E eu tinha um quarto, porque lá em casa a minha família não era convertida. Já viu aquele filme O Quarto de Guerra? Você já viu o Quarto de Guerra? Pergunta a minha mãe. Eu tinha o meu quarto de guerra há 10 anos atrás, 12 anos atrás. O meu quarto, a minha mãe não podia entrar fumando, não podia entrar, minha mãe fumava, bebia, meu pai bebia, não podia entrar fumando, não podia entrar bebendo. No meu quarto eu não beijava nem de estalim na boca com a Alessi. No meu quarto não tinha televisão, meu quarto era só louvor e Bíblia, e era os meus santos dos santos. Eu lembro que quando eu fiz meu quarto, eu botei uma pedra lá angular, eu falei, Deus, esse lugar aqui é meu lugar de esconderijo secreto. Porque eu preciso de um lugar que eu possa me refugiar da minha família era toda perdida. Eu fui o primeiro convertido na minha casa. E eu lembro que a Alessi falou, vou dormir na sua casa. E eu falei assim, então, meu amor, você dorme aqui em casa, eu vou dormir na casa da minha prima. E ela falou, não, então faz o seguinte, então eu durmo na sua prima. Então pode ir lá que sua cama está pronta, sua mochila está lá, está tudo lá já te esperando para você dormir na minha prima. Eu já tinha pegado tudo dela, botei na casa da minha prima, porque eu sabia que ela não ia querer ficar. Não dormimos na mesma casa. Mas isso que isso fez com a gente? Isso nos guardou. Isso nos brindou. Hoje, quando eu falo com adolescente, com jovem que vai casar e que casou virgem, que não transou, eu posso falar porque eu tenho autoridade naquilo que eu vivi. Porque eu tinha o quê? Um chamado. O meu chamado me guardou. Então, meu irmão, todos nós temos chamado. E a gente precisa ser guardado pelo Senhor. Passou, Pouso Alegre, minha mãe não estava deixando eu ir para a missão, fiquei noivo da Alessi.
Fiquei noivo, e como eu era muito apaixonado, o que eu fui fazer no dia seguinte do noivado? Eu fiquei noivo dia 6 de junho, férias. Fui para onde? Para onde eu fui? Viagem missionária. E aí eu fui para onde? Pouso Alegre de novo. Ia ficar mais umas 2 semanas lá. Terminou meu noivado, minha mãe falou comigo assim, meu filho, eu estou com a sensação ruim. Eu até falei com minha mãe isso ontem, se ela lembrava da história, mas eu lembro mais ou menos como é que foi esse esquema. E ela falou assim, estou com a sensação estranha. Eu falei, mas que sensação? Ela falou, estou com a sensação que eu vou te perder. Eu falei, não, é porque eu vou ficar noiva agora, e você está com medo de eu casar. É sensação de mãe mesmo, síndrome do ninho vazio, eu vou sair de casa. Passou-se o tempo. E minha mãe sempre, não é que ela implicava comigo com essa história de missão, é porque eu queria ir para lugares, pregar o evangelho, onde ninguém queria ir. Eu queria entrar na boca de fumo, eu queria ir para o presídio. Eu não só queria, mas eu ia para o presídio, eu ia para tudo que você imaginar, lugar. Aonde a pessoa não quer ir pregar, eu ia. E chegava contando as histórias. Eu fui lá, e o cara pegou a arma, não sei o quê, e de repente expulsou o demônio caiu, expulsou o capeta. E era desse jeito. Estava fazendo um trabalho lá no Cerespim, de repente teve rebelião, botaram fogo no colchão. E minha mãe sempre foi assim. Eu adorava, eu amava fazer isso. Fui para o Pouso Alegre. No meio do caminho, soltou a roda da van. Eu lembro que a gente acordou com fogo para tudo quanto é lugar. Honda vai para cá, e van vai para lá, e van vai para cá, aquela ribanceira. E eu lembro que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer foi ligar para minha mãe. Para falar que a gente ia atrasar, que aconteceu. Eu falei com minha mãe. Mãe, ó, que bonito, me deu falar tio. Eu falei, mãe, que eu chamo ela de tia, tá? Não chamo ela de mãe, não. Eu falei, mãe, aconteceu um negócio aqui, pesado, minha mãe, eu sei. Eu sei. Em casa a gente conversa. Minha mãe não era cristã. Escuta o que eu vou falar com você. Se você tem um chamado, se Deus te chamou no ventre da sua mãe, na adolescência, na idade avançada, passe o tempo que passar. Custe o que custar, Deus vai cumprir. Deus vai falar com o ímpio, com o não ímpio, com o padre, com o papa, com o pastor, com o macumbeiro, mas Deus vai fazer o seu chamado acontecer. Minha mãe falou comigo assim, filho, eu estava dormindo e quando eu fui orar para você, ela falou que teve a sensação que alguém visitou ela e falava com ela que ela não podia me segurar, porque eu não ia morrer enquanto o meu chamado não se cumprisse, que Deus tinha me chamado para marcar as nações da terra. E ela falou, agora para onde você quiser ir, eu te abençoo, você pode ir, porque Deus vai cuidar de você. A minha mãe não era crente. Minha mãe não tinha. Minha mãe bebia, minha mãe fumava, mas Deus falou com ela. E aí então, fiquei livre, leve e solto. Aí que eu fui para a viagem missionária mesmo. Eu estava tentando fazer as contas aqui antes de pregar, falei, quantos lugares eu já fui para poder falar? Eu não consigo nem falar com vocês quantos lugares que eu fui, e quantos estados, quantos países, eu acho que eu fui em 4 ou 5. Mas eu não sei em quantos estados do Brasil eu fui. Eu estava falando com a Alessia esse dia que faltou ir para o Acre, faltou acho que para poucos lugares, mas eu fui para muitos lugares. E é assim, eu pagava o preço. Eu sacrificava de ter um tênis novo, minha mãe testemunha, um celular, porque eu juntava o dinheiro, porque a viagem missionária é cara, a passagem é cara, a despesa para ficar 15 dias é caro. Eu juntava dinheiro para mim poder fazer a viagem missionária. Minha mãe recebe, até pouco tempo, minha mãe recebia a carta do pessoal do Edinho, né? Eu, com 17 anos, eu assumi um boleto para pagar um valor fixo para ajudar um cara que estava lá na África pregando o evangelho. Eu não sabia nem que era Jesus, mas eu já sustentava o missionário. Porque, você que tem um chamado, presta atenção. Se você quer ser sustentado pelo Senhor, aprenda a sustentar. Se você quer receber bênção, sem medida, ofertas mirabolantes, coisas gigantescas, aprenda a dar. Esse mês de janeiro, eu tive uma experiência com Deus normal, que não é, já foi anormal um dia, mas esse mês foi normal. Eu investi tudo que eu tinha praticamente na Missão Gourmet. Eu vim para cá, não tinha móveis, eu mobilei a casa toda e eu fiz tudo. Eu falei, janeiro, quando chegar o cartão de crédito, chegar minhas contas, eu não sei como eu vou pagar. Mas eu sei que eu fiz isso por Deus. E quando foi esse mês, eu falei, chegou tudo. Eu falei, agora Jeová. Sabe quando você pensa? Eu falei, Deus, agora eu quero ver se esse negócio é de Deus mesmo. Porque se esse negócio não for de Deus, eu estou lascado. E eu estou muito lascado. Eu lembro que eu brincava com os meninos e falei assim, olha só, eu vou sair de Serra do Capim, vou montar a loja, mas se tudo... Aí eles falaram, você tem que ficar aqui. E eu falei, eu já falei com vocês. Porque eu falei que se não der certo, vocês vão ver notícia. O missionário que pulou do prédio. Mas Deus não vai deixar eu morrer, não. Botar um bang-bang lá embaixo, uma cama elástica. Rapaz, eu fui pregar na minha igreja, numa vigília, nesse mês ainda. Saí daqui 7 e pouco da noite. Eu e o Diogo, que está ali na frente, que é meu paizão na fé, que me ganhou para Jesus, que é um sócio da loja também. Ele foi comigo, a gente tinha cansado da loja. E eu falei, Diogo, esse negócio vai até 6 horas da manhã. Como é que eu vou fazer para abrir a loja amanhã, 7 horas da manhã?
Minha mãe tinha cortado a mão no segundo dia que a gente abriu a loja, deu quase 20 pontos. E eu falei, como é que eu vou acordar amanhã? Aí o pastor me chamou, o pastor Osman me chamou, Verbinho, vem cá dar uma palavra. Aí eu dei uma palavra normal, falei sobre a loja, sobre a cafeteria, sobre o chamado, sobre tudo que tinha que fazer. Terminou a pregação, uma irmã me procurou, falou, Verbinho, eu sou grata a Deus por tudo que você fez pelo meu filho, que eu fui conselheiro dos adolescentes lá. E eu tenho uma bufunfa para depositar e eu estou guardando esse dinheiro, eu não sei para quem eu vou mandar. E Deus falou comigo hoje que esse dinheiro é para você. Eu não falei de dinheiro, eu não falei de valores, eu não falei hora nenhuma na pregação. Inclusive eu falei com o pastor assim, pastor, hoje a igreja me sustenta. Daqui a um tempinho eu vou sustentar pessoas da igreja. Então, na lógica humana, eu não estava falando de recurso para mim. Eu estava falando de missões, do que eu quero ser como cafeteria, aonde a gente quer chegar. Ela falou, não quero saber, me dá o número da conta. E eu, está aqui, irmão, o número da conta, fica à vontade, Deus te abençoe. Eu pedi, ela mandou, eu falei, glória a Jesus, Deus está no controle. Mas eu aprendi a receber, que é o outro desafio de ser um missionário. A Bíblia fala que é mais fácil fazer o quê? Dar do que receber. E geralmente, que é uma pessoa que é liberal, que tem muita facilidade em dar, tem muita dificuldade em receber. Eu não tenho dificuldade de nada para fazer para o outro. Mas quando é para mim, é uma guerra sobrenatural. É batalha total. Mas eu tenho aprendido com Deus a cumprir o meu chamado e ser sustentado por Ele para cumprir o chamado. Passou, cheguei aqui em Muriaé, as contas foram chegando. E eu falei, Jesus Cristo, agora o pau vai cantar. E eu, nossa, como é que vai ser? Quando eu olhei na conta, R$5.000. Fala, dá um glória, irmão. R$5.000. Aí você fala assim, caraca, que testemunho marcante, R$5.000. Irmão, eu já dei isso para os outros já. E não tendo esse dinheiro. Eu sou daqueles que eu fico sem o salário inteiro do mês e dou para os outros. Eu já falei com o Senhor, que o Senhor falar, Deus, aqui o carro, eu dou o carro. Eu não tenho dificuldade de fazer isso, nem um pouco. E não me acho super-herói por isso, nem melhor do que ninguém. Eu só tenho um chamado e tem alguém que me chamou para fazer alguma coisa. Quando você tem convicção daquilo que Deus chamou para fazer, você não tem medo de recurso, você não tem medo de tempo, você não tem medo de espaço, você simplesmente confia. É você subir num prédio de 30 andares, aquela nuvem embaixo, Deus falar, pula, e você, minha filha, Brendinha, pulou. Porque você sabe que o Senhor vai sustentar. Mas não tentará o Senhor teu Deus, tá? Se Deus mandar você pular, você pula. Se Deus não mandar, não pula não. Tu vai morrer e vai para o inferno. Então, gente, Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E aí, baseado nisso, eu tenho um segundo texto que eu queria que vocês lessem comigo. Que é o texto que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para pregar o Evangelho. O outro, o Senhor me chamou para as nações. E é nesse que eu quero terminar e convocar vocês para poder também fazer parte das nações da terra. Está em 1 Coríntios, no capítulo 9. Estou acabando já, tá? Não fique entediado, não. Mas eu prego de novo. Gostei da galera, ganhou os pontinhos, vai ganhar um cafezinho grátis. Pão de queijo não, aí tá apelando também, né? Aí eu vou ter que receber 5.000 de oferta de novo. Cafezinho, beleza, você te dou o cafezinho, você ganha o pão de queijo. Não, você compra o pão de queijo, eu te dou o cafezinho. Não sou eu apóstolo? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a mão da obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao mesmo sou para vós, porque vós sois selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita da sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto?
Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Rapidinho, só para me contar para vocês um testemunho breve. A maior crise da Brendinha, minha filha, é quando ela chega na cafeteria e ela fala assim, papai, eu posso beber uma Guaravita? Aí eu falo, pode, mas tem que anotar. Mas eu não entendo, papai, você que é dono, eu sou dono, eu posso comer. Aí eu falo, filha, tem que anotar para a gente poder pagar depois. A gente tem um caderninho de todo mundo que come, anota, para ter controle. E isso que a Bíblia está falando aqui. Como é que você tem uma vinha e você não pode comer da própria vinha? Continuando no texto. Digo eu isso, segundo os homens, ou diz a lei também... Digo isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? No versículo 8. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós, certamente que nos está escrito, porque lavra deve lavrar com esperança, e quem debulha deve debulhar com esperança, e de ser participante. Se nós... vos semeadores das coisas espirituais, será que de vós recolhemos coisas carnais? Se os outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente de nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento a algum evangelho de Cristo. Não sabeis que os que administram o que é sagrado comem também do templo? E os que continuam estão junto ao altar, participam das coisas do altar. Assim ordenou o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Esse aqui é um texto conhecidíssimo, que muitos pastores e pessoas da igreja usam isso para se beneficiar. Mas isso aqui está na palavra de Deus. Quem vive do templo, come as coisas do templo. Os levitas, eles não tinham uma porção do terreno, de terra. Mas eles faziam o quê? Eles tiravam partes daquilo que recebiam, das tribos recebiam, para eles poderem se alimentar, para eles poderem sobreviver. Mas aí o Senhor me deu o texto da continuação, e eu nunca entendi isso, só depois. Paulo fala assim, ó, mas eu não tenho usado nenhuma dessas coisas. Não escrevo para que assim faça comigo, porque me fora melhor morrer do que alguém fazer o que está na minha glória. Ele está falando assim, ó, eu prefiro viver minha vida, eu prefiro morrer do que eu ter que viver isso, de depender. Porque você sabe que Paulo tinha sustento. E aí eu decorei a segunda parte. Ele fala assim, ó, porque se prego o evangelho, eu não tenho do que me orgulhar, pois me foi imposto a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se eu prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, eu prego por obrigação. Estou simplesmente cumprindo uma concupiscência a mim confiada. Deus me deu esse texto quando Deus me chamou. Deus falou que eu tinha que pregar o evangelho, porque Deus tinha me chamado para pregar o evangelho. E eu não tinha nem que me orgulhar disso, porque Ele me obrigou a fazer isso. Não tem aquele detalhe que nós somos prisioneiros de Cristo? E eu me sinto um cara vocacionado. Eu falo com todo mundo, eu não tenho outra vida, eu não quero outra vida, eu quero pregar o evangelho. E aí eu desafio vocês a pregar o evangelho. Semana passada, eu estava na loja, na cozinha, e de repente, sempre aparece alguém pedindo alguma coisa. E uma das vezes que apareceu, minha mãe falou, Verbinha, é bom a gente ter um horário, porque lá minha mãe tinha um restaurante de fora, que ela sempre dava tudo. Mas ela tinha um restaurante do lado do albergue. Então, imagina, ela teve que fazer um horário. Tinha dia que ela vendia 40 pratos e dava 30. Ou vendia 20 e dava 20. E o pessoal brigava com ela, porque ela dava comida. E aí minha mãe falou, vamos tentar fazer um horário? Aí teve um dia, eu estava lá na cozinha, no fogão, fazendo comida. Aí a mulher pediu alguma coisa. Aí eu falei, depois das 3. Aí Deus falou comigo, a fome não tem hora. A fome não tem hora. Quando bate a fome, você está com fome. E eu tenho uma esposa que falou aqui, que vocês ouviram, que passou fome. Eu não posso ser uma farsa. Aí eu chamei a minha mulher, estava na cozinha, amor, chama a mulher, pega a marmita, dá quentinha para ela, e foi lá fora. E eu sempre dou atenção para os moradores de rua, o pessoal que chega, bato papo, dou risada, como se fosse um executivo, um prefeito, um vereador que chega na loja. Se eu não tiver tempo, estiver na cozinha, eu não vou dar atenção para ninguém. O pastor já foi lá, ele foi almoçar sábado, eu nem vi ninguém. Sábado foi uma loucura. Jesus da glória. Foi bênção. Mas, doideira total. Quando começa a acabar tudo, meu filho. Eu já falei que acabar a comida é bom, mas acabar tudo de uma vez dá desespero. Mas Jesus tem feito as coisas acontecer naquele lugar.
Todo mundo comeu, né, pastor? Tava bom, né? Então tá bom. E aí, nesses dias, veio um cara. O cara chegou lá, pediu água, babando. Tu quer me dar água? Eu falei, ih, tá dando quase uma overdose. E eu falei, dá água. Comida, vou lá, pego na vitrine, o que tiver, não tem quentinha, pego a quentinha. E eu não faço a quentinha para o morador de rua, como se fosse para o morador de rua. Eu faço como se eu estivesse vendendo. Você quer, tem uma mulher que até escolhe, e ela fala, você tem o que hoje, coração? Vocês conhecem coração? Quem conhece a Sônia Coração? A Sônia Coração é uma mulher conhecidíssima na cidade de Moriaé. Eu cheguei para a Sônia e falei, não pode gritar na loja, não. Vamos fazer um trato. Eu te dou uma quentinha todos os dias, se você não encher a paciência dos meus clientes. Que ela pede uma, aí daqui a pouquinho ela fala, que ela vai pedir outro. Aí eu falei, te dou todo dia uma, mas você chega muda e sai calada. Então a Sônia chega, eu já faço para ela de longe. Ela. 1h30 eu volto, 1h30 você volta. Então já pegou amizade. Coração, por que você está magrinha assim, minha filha? Eu tomo 4 Brahma todo dia no canudinho, por isso que eu estou magrinha desse jeito. E a gente bate papo e dá risada e vamos tentar chegar até a pessoa. E aí chegou um rapaz lá. Várias vezes ele chegou, na verdade. E um dia eu senti no meu coração muito forte de conversar com ele. Eu larguei a cozinha e fui bater papo com ele. E ele estava me falando esses dias. Você lembra o dia que você falou comigo? Eu falei, lembro. E aí, como é que você chama? Eu chamo Frederico, não sei o quê, sou afastado. Participava do Ministério de Libertação da Igreja Lagoinha, em Belo Horizonte, com o pastor Márcio Valadão. Fui noivo e não sei o quê. Expulsava demônio. E eu estou na rua hoje. Aí bati papo com ele. Isso foi na sexta-feira. Dei a comida, ele foi embora. Quando foi na segunda-feira, a gente tem uma funcionária que está afastada também. E ela está vendo, que ela fica ali na copa, ela vê todo o movimento de tudo. Ela me chamou desesperada na cozinha. Gabi, você tem que ver aquele cara 10 vezes mais. Porque a gente dava as coisas para ele e ele falava, Deus vai te multiplicar 10 vezes mais. E aí eu falei, amém, eu recebo. Morador de rua profetiza, a gente recebe. A coisa boa a gente recebe. Se for ruim, a gente vai para lá, Satanás. Mas, recebo. Aí ele chegou lá, arrumadinho. Camiseta branca, tênisinho no pé, bermudinha, cabelo cortado na navalha. Nem o meu estava na navalha, estava barbudo. O Fred chegou lá, top. Quando foi no outro dia, o Fred chegou na porta da loja, aciado, gomado. Rapaz, conversei contigo, veio o pessoal da Metodista, Wesleyana, falou comigo, me pegou de moto, me levou para cortar cabelo, me deu um banho, saímos para lanchar, me botou para dormir não sei aonde, tal, e eu quero ajuda. Você falou comigo que se eu estivesse bem, você ia me ajudar. E eu falei contigo, eu vou te ajudar. Seus documentos, não tem documento, então vamos tirar documento. Tem onde dormir hoje? Então, não tem onde dormir, então vamos para o hotel. E, na verdade, ele está melhor do que eu. Estou doido para poder ir para o hotel com a Alessi, o Fred está 3 noites no hotel, direto. Falei, foi, pastor? Pastor, você precisa arrumar um lugar. A gente precisa arrumar uma casinha para o Fred, que não vai dar para manter o hotel todo dia, não. Tá bravo. Aí nós vamos tentar arrumar um lugar. Inclusive, se tiver alguém na igreja, se tiver alguma kitnet alugando, me procure depois do culto, que a gente quer alugar uma kitnet para o Fred ficar. Se tiver também alguma coisa para doar, você doa também. Eu já tenho a cama, já tenho alguma coisa para dar para ele. Vou tirar lá de casa, a gente bota o colchão e vê o que faz. E eu falei, Fred, vamos tirar os documentos, porque eu quero fazer de você o meu chefe de cozinha. Semana que vem, nós vamos assinar a carteira do Fred. O Fred vai fazer exame de sangue. Se tiver algum médico, também me procura, que eu preciso fazer exame de sangue, urina, fezes, fazer o pacote completo, para ver se está tudo certinho. Mas eu quero contratar o Fred como funcionário da loja. Aí você imagina, há uma semana atrás, ele era um morador de rua. Na semana que vem, ele vai ser o meu auxiliar de cozinha. Sabe o que chama isso? Você entender o que é o Evangelho. Você entender qual é o seu chamado na terra. Que é o quê? Jesus fez o quê? Morreu por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que você tem dado para você mudar a vida das pessoas? O que você tem feito? Aí você fala comigo assim, e eu falei com eles, ou a gente arruma um hotel para o Fred ficar, foi, Diogo? Ou vou levar ele para onde? Para minha casa. Ou a gente arruma um lugar para o Fred ficar, ou eu vou levar ele para casa. Agora você acha que eu levei só um Fred para casa? Eu já levei vários Freds. Eu casei com a Alessi, já levei um monte. Inclusive na minha casa agora a gente está com superlotação. Porque eu sou 3, eu já moro lá em casa 7. Meu irmão mora comigo, minha cunhada, o sobrinho acho que está vindo. E se estiver aparecendo mais, nós vamos botar mais. Porque onde come 2, come 3. E o que você tem feito? Qual tem sido o seu papel na terra? Qual tem sido o seu chamado?
Para analisar aí. Fecha os olhos. Vamos refletir. No ano de 2018, o que você fez para você honrar a Deus com o seu chamado? E vai falando com Deus aí no seu coração. O que você pode fazer? Aonde você pode mudar? O que você pode oferecer para Deus? Para você mudar a vida de outras pessoas. Eu não sou super-herói. Não me acho melhor do que ninguém. Pelo contrário, sou miserável pecador. Peco como todo mundo. Mas eu decidi obedecer o meu chamado. E o que você tem feito hoje? Qual tem sido o seu papel na terra? Deus está aí seus filhos agora, analisando aonde eles podem melhorar, o que eles podem fazer. Eu não sou nada, não tenho poderes, mas eu creio, Deus, num Deus que tem todo o poder para mudar situações. Que você possa converter, Deus, o coração dos teus filhos, e que eles possam ser tomados, que eles possam ser, Deus, impactados pela tua presença, a ponto deles amar vidas, mais do que qualquer outra coisa. E que em nome de Jesus eles possam fazer a diferença. Amém. Esse mês eu vivi uma experiência muito forte na Missão Gourmet. E eu queria fazer aqui na igreja, aproveitar a bênção apostólica, profética, para a gente fazer um momento aqui na frente. Tem duas jovens na cafeteria, que elas não são da loja, Cristiane e Carol. Elas são lá de Barbacena. Inclusive, a pastora delas é daqui. E quando a gente falou que a gente ia abrir a loja, elas estão de férias. As duas fazem faculdade. Uma de Direito e a outra de Psicologia. E elas abriram mão de estar nas férias delas para poder servir na loja, na cafeteria. E como funcionário. Tinha dia que tinha briga, quebra-pau. Tinha dia que deu errado, o pedido foi trocado. E a gente está aprendendo junto. E um dos desafios da Missão Gourmet, que eu falei com o pessoal, é parte de tudo que a gente recebe, vai investir em missões. E nessa noite, a Cristiane comprou um envelopinho. Vem cá, Cris e Carol, no meio da pregação, para vocês entenderem como é a prática de você fazer missões. Isso aqui é a prática. Existe a teoria, que a gente fala na frente, e existe a prática. Eu falei, de parte de tudo que entra na loja, é para missões. E a Carol e a Cris, elas foram missionárias. E eu, como missionário, sócio da cafeteria, eu estou entregando em mãos um pedaço de uma oferta missionária para elas, por tudo que elas fizeram. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para elas. Isso é um exemplo do que é fazer missões. Elas não fizeram nada disso por dinheiro. E eu não estou pagando um salário para elas. Eu acho que isso é uma semente dada por Deus, que não tem preço financeiro. Pode ser R$2, mas pode ser R$1.000. O preço não vale, o que vale é o coração. Elas foram as primeiras missionárias que a cafeteria teve em Muriaé. E você, de novo? O que você tem feito? O que você tem feito no seu trabalho? Será que Deus colocou lá porque você precisa pagar suas contas? Não. Se eu contar para vocês a minha história, desde todos os trabalhos que eu tive, eu fui trabalhar na loja do pai do Diogo, como estoquista. Eu ganhei todo mundo lá para Jesus. Ele me ganhou para Jesus, o Diogo, que está aqui hoje. E depois ele saiu, foi viajar, foi para longe, e eu fiquei na loja. Evangelizei as irmãs dele, evangelizei todo mundo na loja. Aí Deus me botou no quartel, fiquei no exército. Evangelizei todo mundo do exército. Aonde Deus tem me colocado, eu tenho feito a diferença. E você? Quando você entende o que é o evangelho, você pode fazer como Paulo fez. Esses dias eu falei na loja com os meninos. Paulo falou assim, sejais meus imitadores, assim como eu sou. De quê? Será que você pode falar isso hoje? Com alguém? Sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que você pode falar isso? Olha para mim, eu faço direto na loja. Então, exemplo, você olha para mim.
olha para mim, olha na minha vida e você pode fazer a diferença. E aí hoje, eu quero desafiar você a fazer a diferença. Cadê, pastor? Meu negócio desapareceu. Sempre acontece isso, né, gente? Na hora de finalizar a pregação. Achei. Falei, pastor, quais são os trabalhos que a Igreja do Valentim tem feito em relação a missões? Missões locais, interestaduais, nacionais e internacionais. Pastor Verbinho, a gente está querendo caminhar, fazer isso. Então tá bom, eu quero fazer parte desse projeto. Eu fiz aqui uma ficha. Eu não, né? Eu fiz o modelo, o Diogo que fez. Entregou para mim hoje, meio-dia. Hoje eu dormi até meio-dia. Pensa uma pessoa que dormiu até meio-dia. Até meio-dia. Mas eu saí da cafeteria ontem, 2 horas da manhã. Que eu fiquei preparando as tortas para servir amanhã. Então eu falei, eu vou dormir. Mas dormir com gosto, o sono do justo. Acordei suado, aquele calor batendo, que aqui faz um calor que eu nunca vi, Jesus Cristo amado. Mas eu vou vencer. Jesus venceu, eu vou vencer. Está aqui, ó. Cadastro de semeador. Aí eu desafio o missionário hoje. Prático. Eu, fulano de tal, comprometo-me a ser um semeador fiel. A pior luta que pode existir na vida de um missionário é um semeador infiel. Como crente infiel também. Eu vivi uma experiência na escola de missões. Quando eu fui para a escola de missões, eu abri mão de tudo. Porque como foi o tudo? Deus me chamou, eu casei com a Alessi, fui para a faculdade, me formei, montei um restaurante que dá 5 desse aqui dessa cafeteria. 5. De espaço, de tamanho, de recurso, de tudo. Deus me chamou para missões. A Alessi passou no concurso em Juiz de Fora e Deus falou, está pronto, agora que eu quero. Nós abrimos mão de tudo e fomos morar na escola de missões, recebendo R$400 para poder comprar leite e fralda para a Brendinha, que tinha 5 meses de idade. Ela não tinha nem 6 meses. E eu largamos tudo e fomos para a escola de missões. No final do ano, a Brenda estava com uns 11 meses. Ela tomava o leite NAN da tampa roxa e farinha mucilon multicereais. E eu lembro que acabou o leite da Brenda, acabou o multicereais, o mucilon. E a igreja não tinha depositado dinheiro, ou tinha, não lembro, porque eu acho que lá estava sem internet, lá na Serra do Capim, chove muito, perde o sinal. E Teresópolis, da minha casa, é muito longe. E chegou um dia, eu falei, Alessi, acabou o leite da Brendinha, ela vai chorar, não tem o que fazer. Naquele momento, eu me senti pior do que o cavalo, não tem o negócio que a gente fala? O cocô do cavalo do bandido. Eu me senti assim. Um pai péssimo. Péssimo. Porque não estava faltando para minha filha um sapato, um danete, um danoninho. Não era uma roupa, era o leite. Era tudo que ela precisava para poder sobreviver. E eu prometi para mim mesmo, não vou chorar não, peraí. Eu prometi para mim mesmo que eu não deixaria a minha família passar porque a minha esposa passou. Naquele dia, a Brenda mamou 7 horas. Eu falei, quando der 10 horas, criança é igual bomba relógio. Quando se acostuma a criança a mamar de 3 horas, quando dá o horário, pode ser qualquer horário, quem é pai que sabe, ela abre a boca no tamanho do mundo e ela quer comer. E a Brendinha, umas 10 para as 10, ela começou já... Eu falei, meu Deus do céu, agora é a hora. E eu, cozinheiro, falei assim, nós vamos lá, a gente faz um mingau de leite com amido, com fubá. Mas imagina, pastor, o meu sentimento de pai nesse momento. Eu falei, eu não pensei bendito chamado. Eu pensei, meu Deus, esse chamado. E quando deu 10 horas, a Brenda abriu a boca. E bateram na minha porta. Uma missionária. Eu falei, quem está vindo nessa hora? Me atribular a cabeça. Que já está atribulada já. Ela falou, varão de guerra. Ela era das pentecostal. Ô de guerra! Eu falei, fala, varoa. Eu estava na rodoviária agora, a mulher apareceu para mim e falou que queria ajudar uma criança. E sentiu tocada por Deus. E ela falou que não tinha dinheiro, só tinha um cartão. E a única coisa que estava aberta era a farmácia. E ela comprou esse leite roxo e essa tampa de multicereais laranja. Naquele momento, gente, eu falei assim, Deus realmente me chamou. Deus me chamou. E detalhe, pastor, que é triste. Isso aí foi uma experiência. Quando ele se engravidou, a gente ficou desempregado 1 ano.
E teve um bendito culto, que eu sei que tem alguém sentindo isso agora no coração. Estou falando isso porque eu sei que tem alguém sentindo isso. Minha filha, obedeça o que Deus está falando contigo. Obedeça o Espírito Santo. Eu fiz um bolo, desses bolos de casamento, R$550, esses bolos chique, porque o chefe de cozinha faz aqueles bolos bonitos. E a gente estava lá em casa uns 4 meses sem fazer compra. A Alice estava com 5 meses já. E ela fez a lista do Bahamas. Fomos nós para o culto da Central. Pô, eu falei, vou fazer compra hoje. Deus já está suprindo o ano inteiro já, a gravidez dela toda. A gente estava desempregado, Deus estava preparando a gente para o chamado, a confiar, a descansar. Sentei no culto, escuta, profeta. Deus está falando contigo. Sentei no culto. Aquele dinheiro das minhas compras, Deus falou, dá para o fulano de tal. Eu falei, é o capeta. Dá para o fulano de tal. E eu peguei os R$500, botei no envelope. Na hora da oferta, em vez de eu ir para o altar, eu fui em direção ao irmão, enfiei no bolso dele. Falei, meu irmão, só estou fazendo isso porque Deus mandou. Eram minhas compras. Minha mulher estava grávida. Eu estava desempregado. E eu dei o dinheiro. Terminou o culto, vem a Alessi toda sorridente. Amor, vamos ao mercado. Eu falei, amor, vamos outro dia. E ela falou comigo, dentro do meu olho, amor, o que você fez? Eu falei, amor, você confia que eu sou homem de Deus? Ela fala. Deus mandou. Ela só falou comigo assim, você deu tudo? Eu falei, tudo. Vão ter que contar as moedinhas para poder ir para casa. Ou melhor, vão ter que pedir carona. Ela olhou para minha cara. Em casa a gente conversa. Cheguei em casa já na prova, apertado, irmão, coração doendo. Falei, Jesus, é hoje. E ela ajoelhou na beirada da cama e ela chorou comigo. E eu falei, Senhor, o Senhor pediu, a gente deu. É as nossas compras, Pai. Manda o cordeiro. Passou a semana, na outra semana eu estava fazendo o quê? Pregando. Com o microfone na mão. Pregando no culto jovem. O pastor Eliseu viajou. Um cara foi lá na igreja metodista. E falou, estava em casa. E eu tenho certeza que o anjo apareceu para mim. E ele mandou ir lá no Carrefour. Eu enchi 3 carrinhos de compra. Ele falou, vai lá na Metodista Central. Procura o Verbinho e Alessi em casa. Leva eles em casa. E dá essas compras e fala que eu mandei. Que ele obedeceu. E eu sou obediente. E eu vou cumprir. Ele mandou me chamar. Eu falei, eu não quero ir para casa. Ele falou, eu tenho que te levar em casa. E ele abriu o porta-mala dele, que é esse carro gigante. Que é esse carro grandão. Ele trabalhava na Receita Federal, cara. Ele falou, Deus mandou trazer para você. Deus mandou falar assim, que isso aqui é as suas compras. Eu fiquei mal na hora. Eu falei, que raio de homem que eu sou, que estou ganhando cesta básica. Deus está me dando comida. Aí ele assim, chorando, falou assim, amor, você deu as nossas compras. E Deus está mandando de volta. Aí eu, orgulhoso, entendi o propósito. E eu recebi as compras. Essa, meu irmão, é uma história. Essa mulher queria ir para a praia, tirar foto em Cabo Frio. Desejo. Olha que bubônica de desejo, tirar foto em Cabo Frio. Lugar da nossa lua de mel. Amor, eu quero tirar foto. Vou fazer prova com Deus. Eu falei, vamos fazer uma prova com Deus. Se até quarta-feira, meio-dia, Deus mandar esse valor na conta, a gente vai. Chegou quarta-feira, 11h59, ela me ligou rindo. Amor, a prefeitura me ligou, falou que no meu contrato estava errado. Eles depositaram aquele valor e 1 centavo. Fomos para a praia. Amor, eu queria uma bolsa da Natura. Falei, amor, ora, você está pedindo a Deus arroz, você vai querer bolsa da Natura? Ela ajoelhou na cama de manhã, quando foi de noite, 8 horas da noite, chegou uma mulher com um saco preto, jogou lá em casa, eu botei o saco preto no quarto, quando ela se abriu, era a bolsa da Natura, da mamãe bebê. Meus irmãos, Deus supriu todas as nossas necessidades, e tem suprido até hoje. Não vai te faltar o pão, se você escolher obedecer, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer? Está aqui a fichinha, o endereço, o bairro que você mora, cidade, estado, CEP, telefone, e-mail, igreja que você faz parte, seu CPF. Que isso, está doido? Não, porque isso aqui era para boleto bancário, quando a gente fazia o boleto na escola. Data do pagamento. Pagamento pode ser 5 centavos, seja fiel. Pode ser 1 centavo, seja fiel. Porque a partir dessa semana, né, pastor? Nós vamos levantar aí uns missionários que pode ter lá na Bubônica.
Nós, como Igreja Metodista do Valentina, vamos sustentar missionários e vamos fazer a diferença nas nações da terra. Amém? Você quer fazer parte disso? Está aqui, ó, valor 15, 25, 35, 50, 10. Outro valor que pode ser menor, valor menores. Forma de pagamento. Tem boleto bancário, que não vai ser boleto bancário. Nós vamos produzir essa semana um carnezinho. Você vai procurar alguém que eu não sei quem, né, que o pastor vai falar aqui depois. Depósito bancário, a sua assinatura do semeador, o depósito da igreja. Verbinho, não tem como ofertar dinheiro, então nós vamos marcar um grupo de oração. Eu quero que o pessoal de intercessão arrume um esquema para orar para as nações. É oração para as nações. Nações. E vamos orar para as nações. Vamos botar um mapa mundo em algum lugar aí e vamos começar a orar pelo povo. Tem nego morrendo hoje pregando o evangelho. E a gente não sabe de nada. A gente tem vindo no culto, senta, come, dorme e não faz diferença nas nações da terra. E quem tiver o desejo no coração de fazer uma viagem missionária, vai me procurar depois também. Nós vamos sentar com o pastor Cadu, com o pastor Vitor, nós vamos marcar uma viagem missionária. Ir para longe, porque o negócio é lugar longe, porque perto, vamos ali em Ubá. Não, vamos para longe. Pra você pegar um avião, para você chegar um dia lá e ter que passar prova, de ter que comer fubá, de ter que tomar chimarrão na boca, aquele monte de gente babando, tererê no Paraguai. Essas coisas assim que a gente tem que passar. Criança com piolho, te dando água na boca, você tem que ver que é esse piolho, tem que sentar junto. E aí Deus começa a te ensinar o que é amor, o que é ser cristão, o que Jesus passou. Jesus se encarnou, Ele virou um de nós para poder sofrer as nossas dores. Então vamos orar? Quem sentiu no seu coração de fazer parte desse projeto, tanto financeiro, quanto de fazer parte de uma viagem missionária, e tanto de orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Eu desafio você a obedecer o seu chamado. Eu desafio você a ser fiel ao Senhor. Eu desafio você a mudar a vida dos Frederico que estão em Muriaé. Eu cheguei em Muriaé não tem um mês. Eu quase levei um morador de rua para minha casa. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou cristão. Quem quiser uma fichinha, levanta a mão que as meninas vão entregar para vocês aí. E eu vou, pastor, vou esperar o povo receber as fichas. Tem gente lá em cima também, tá? O pessoal aí da Missão Gourmet, pega as fichinhas aqui na frente, ajuda o pessoal para ser acelerado o processo. Tem mais uma aqui na minha mão, ó, se precisar. Ó, esse compromisso não é comigo, tá? Esse compromisso é com Deus. Você é um missionário. Mantenha a mão levantada, quem não recebeu a ficha. E se as fichas acabar, tem mais. Tem gente aqui no meio aqui, tem gente aqui na ponta. Ajuda aqui, amor, pega a ficha com o pessoal. Queridos, sentido de Deus também, nós já vamos começar a ter um fundo hoje. Você quer fazer uma oferta agora? As meninas vão estar aqui agora com esse pano. Você pode vir fazer uma oferta aqui agora, já vai começar para o fundo. Nós temos também a conta da igreja, se você quiser transferir algum valor para a conta da igreja, esse valor, você nos informa depois, ou ligando, ou por WhatsApp, alguma coisa, que esse valor vai ser destinado às missões. Então, nós temos aqui o pano branco aqui na frente, você pode vir e fazer a sua oferta. Qual o valor, pastor? O que Deus falar no seu coração, você já começa ali. Mas a fichinha que o Verbinho falou, você vai escolher um valor mensal. E ele falou, vamos ser fiel. Você que escolheu, pode ser por 6 meses, pode ser por 1 ano, pode ser por 2 anos. Você vai escolher o tempo e o valor ali que você vai, então. E a gente quer a cada dia mais levantar pessoas que vão sustentar essa obra missionária. Então, solta uma música aí, Eliakim. Aqui está um pano branco, pode vir e fazer a sua oferta aqui, né? Essa oferta é destinada aos campos missionários. Quem quiser, então já faz a sua oferta aqui. E agora eu quero orar pelas pessoas que se sentiram do coração desafiadas a ser um missionário, a poder ir. Sabe por quê? Quando eu estava ouvindo o louvor que o carpinteiro bate a porta, e ele bate a porta. O carpinteiro, ele bate a porta. E quando o carpinteiro bateu na porta, ele foi chamar pessoas. E ele chamou você. Ele tem convidado pessoas.
Você pode falar comigo, Verbinho, eu não sei por onde vai começar. Eu também não sabia. Eu não tinha a menor noção como ia acontecer o meu chamado. Eu não tinha a menor noção aonde o Senhor me levaria. A única coisa que eu fiz foi, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor me levou em lugares que eu nunca imaginaria, irmãos. Eu estou aqui pregando para vocês agora, eu nem imaginava estar aqui. Eu cheguei em Muriaé, não tem um mês, fez um mês agora. E Deus já fez tantas coisas na minha vida aqui neste lugar. E eu sei que é por curto prazo. Porque o Senhor tem me chamado para outros lugares e eu vou obedecer ao papai. Então você que foi desafiado nessa noite, e não preocupe com a idade. Porque você fala assim, às vezes eu sou novo, eu sou mais velho, o Senhor está chamando pessoas. E eu queria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar por você. Para o Senhor realmente focar no seu coração, que você vai pisar nas nações da terra. Ei, existem pessoas que só vão aceitar Jesus através de vocês. Deus vai usar vocês para pregar o evangelho. Eu não posso ir em lugares que você vai. Eu não posso ir. Eu não posso. A Alessi não pode. Só você pode ir. Então eu convido você que tem um chamado, que deseja obedecer ao Senhor, a servir o Senhor, a pisar nas nações da terra, a mudar a vida de pessoas na terra. Vem aqui na frente. Ajoelha, é o seu momento com Deus. Ajoelha no chão, fala, Senhor, está aqui minha vida. Eu não tenho nada para oferecer, mas o que eu tenho eu te dou, Pai, que é o meu coração. Eu me entrego ao coração ao Senhor, eu entrego meu coração ao Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego meus planos, eu entrego a minha faculdade, eu entrego meus bens, eu entrego meu casamento, eu entrego meus filhos, porque o Senhor quer nos usar para poder impactar as nações da terra. Xaramadabalachei, lamanás. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tomar, Deus, a vida dos teus filhos que estão aqui, Pai. Deus, que eles possam ser escondidos em Ti, Pai. Pai, que o Senhor possa tirar, Deus, toda a seta do maligno. Deus, todo o empecilho, Deus, que impede os teus filhos de cumprir o chamado do Senhor, de obedecer o propósito estabelecido pelo Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar anjos, guerreiros, querubins, serafins, protegendo os teus filhos para eles poderem obedecer o teu chamado. Senhor, quando o Senhor chamou Jesus, o Senhor levantou, Deus, homens para poder destruir a vida dele. Quando o Senhor chamou Moisés, levantaram homens tentando matar. Mas o Senhor, Deus, guardou, o Senhor protegeu. Senhor, em nome de Jesus, arruma, Deus, homens e mulheres que estão dispostos a sacrificar sua própria vida, como aqueles 3 reis magos foi, Deus. Que eles possam sacrificar, Deus, a sua vida para poder cumprir o teu chamado. Deus, envia, Deus, profetas que possam guardar, que possam instruí-los, Deus, a obedecer e a cumprir o seu chamado, Pai. Deus, as nações da terra estão chamando, as vidas estão clamando. Deus, os celeiros estão fartos. Muitas pessoas têm sido ceifadas pelo Satanás por causa da nossa falta de posicionamento como igreja. Deus, eu como igreja do Senhor estabelecida aqui, Deus, na igreja de Valentim, Deus, em Muriaé, compramos essa briga, Pai. Nos dizemos, Pai, que estamos dispostos a obedecer o Senhor, a poder ir, Deus, a pregar o evangelho aonde o Senhor quiser nos levar. Pai, em nome de Jesus, tem aqui crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres. Senhor, tira uma foto do céu. Deus, mostra os teus filhos, Deus, o dia que eles assumiram o compromisso de obedecer o Senhor. Oh, papai, eu me lembro aquele dia que eu ajoelhei no chão, que eu falei, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, transforma a minha história, transforma a minha família. Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas através de nós. Senhor, faz de novo, Pai. Faz de novo na vida dos teus filhos, que eles possam pisar em lugares que eles nunca imaginaram pisar. Que eles possam ganhar pessoas através de um sorriso, através de um abraço, através de um toque. Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser tomados pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu convido o Senhor a caminhar com eles, a trilhar os caminhos que eles devem andar. Deus, a direcionar cada passo que eles têm que seguir. Que em nome de Jesus envia provisão, envia sustento, envia, Deus, coragem, intrepidez, ousadia, mas que eles possam cumprir, Deus, o chamado do Senhor. Pai, eu te glorifico por essa noite, uma noite que o Senhor levanta uma geração de profetas que vão marcar, Deus, este tempo, e que em nome de Jesus, que não passe de nós o Teu Espírito, Pai, que não seja necessário que se levante uma nova geração, mas que nós possamos nos levantar como profeta do Senhor neste tempo, para poder marcar os nossos filhos, marcar os nossos pais, e impactar as nações da terra. Em nome de Jesus, Pai, toma a vida dos Teus filhos agora, toma o coração deles, toma a mente, blinda eles, Deus, debaixo das Tuas asas, Deus, e que eles possam obedecer o chamado do Senhor. Pai, quando nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor, não tem nada melhor que celebrar a ceia do Senhor do que pensar em ganhar vidas para o Senhor, do que pensar, Deus, em povoar o céu e saquear o inferno. Em nome de Jesus, que os Teus filhos possam olhar, Deus, outros Frederico nessa cidade e ter um olhar de misericórdia, que eles não possam ter um olhar de acusação, mas que eles possam ter um olhar de graça,
porque o Senhor é graça, o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia. Então, Pai, eu peço, Senhor, faz de novo neste lugar. Usa os teus filhos, Deus, com poder e autoridade, para poder marcar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai.